Alô, lieber Kai. Bem-vindo, Vinícius. Sejam todos muito, muito, muito bem-vindos. Lieber Kai, das wird leider auf Portugiesisch sein. Einen schönen Abend. Bis dann. Só dei um alô. Eu achei até que tinha entrado no perfil errado. Mas eu tô no perfil português. Perfeito. Bem-vinda, Lucy. Sejam todos muito, muito, muito bem-vindos para essa live. Eu vou trazer uns minutinhos, 4 minutinhos, até conseguir instalar aqui todas as coisas técnicas. Eu peço para vocês irem chegando, chamando as pessoas que vocês sentem que estão precisando ouvir alguma coisa sobre a criança interior, sobre essa cura interna, sobre relacionamento com os pais. Vai ser bem, bem profunda essa live. Quero fazer com vocês também uma vivência bem rapidinha pra gente poder acelerar, então, entrar realmente nessa camada de cura. Bem-vinda, Ângela. Bem-vinda, Mitzi. Bem-vinda, Juliana. Bem-vinda, Lucy. Sejam bem-vindos. Espera mais um pouquinho para o pessoal poder entrar. Bem-vindo, Moisés. Então vamos entrar, vamos ir já respirando, vamos se preparar para receber essas informações. E eu vou dar 2 minutinhos e aí a gente já começa. Se vocês tiverem perguntas durante essa live, vocês podem escrever nos comentários e conforme eu vou trazendo o conteúdo, conversando aqui com vocês, né, eu vou lendo os comentários e eu vou integrando junto. Então, não fiquem com as dúvidas para vocês, coloquem aqui pra gente poder já ir resolvendo as questões que sejam possíveis. Bem-vindo, João. Então vamos lá, né, gente? Vamos começar. Mais um minutinho esperando e aí a gente começa. Vamos se concentrando. Vou fazer 3 inspirações, 3 respirações diafragmáticas para ir acalmando o nosso mental e nos trazer aqui para o momento presente. Bem-vindo, João Paulo. Então vamos lá. Inspirando pelo nariz, inflando a barriga até o diafragma mexer. Segura um pouquinho a respiração, então segura o pulmão cheio um pouquinho e expira pela boca, lentamente. Espera um pouquinho antes de inspirar de novo e vamos inspirando mais uma vez, inspirando pelo nariz, sentindo o diafragma inflar, a barriga inflar, o diafragma mexer. Segura o ar um pouquinho e expirando pela boca bem devagar. E mais uma última vez para a gente então iniciar. Inspirando pelo nariz, sentindo a barriga inflar, o diafragma mexer. Segura um pouquinho. Expirando pela boca, bem devagar. Três respirações diafragmáticas e como a gente muda o nosso estado.
Esse é um segredo, né, que foi agora muito difundido aqui no mundo holístico da internet. Graças a Deus, que coisa boa que a gente tem isso, essa possibilidade. Mas eu convido vocês para fazer isso 3 vezes por dia. 3, 4 respirações diafragmáticas. A gente volta para o nosso momento presente, né, para o nosso estado primordial, um pouco mais, cada vez mais. E eu sugiro que a gente possa fazer isso sempre antes de grandes atividades. Então, quando a gente senta no carro, antes de dar o start, fazer essas respirações. Antes de iniciar a nossa tarefa do nosso dia, então o nosso trabalho diário, fazer essas respirações. Ou antes de fazer uma grande refeição, a refeição maior que a gente faz no dia. Então, 3 oportunidades separadas durante o dia que vão fazer com que a gente volte automaticamente para o momento presente. Então, vamos lá. Sintam-se à vontade para convidar outras pessoas para participar dessa live. Essa live vai ficar gravada, então se ficar muito longa, espero que não fique. Quero fazer rápido com vocês aqui, mas a gente vai ter, assim, uma meia hora de live. Então, vamos lá. Para quem sabe, eu estou fazendo, então, um curso gratuito. E esse curso é o Despertar da Alma. E esse curso está fechado agora, então para quem não entrou, tem que esperar agora a próxima vez, o link já foi revogado. Mas os participantes, então, eles estão recebendo conteúdo sobre os chakras, agora durante essa semana. E hoje nós estamos no 2º chakra. E esse chakra, eu gosto de todos, né, mas eu tenho uma paixão, assim, especial pelo 2º chakra, porque ele realmente é a conexão com a água, é a conexão com a nossa alegria de vida, é a conexão com o nosso feminino, é a conexão com o cuidar, com o dar, com o receber, principalmente. É também a conexão com nos colocar a serviço. Então, estar a serviço de nós mesmos e do nosso propósito aqui na Terra. Então, esse chakra, ele traz muitas qualidades e uma delas é tudo aquilo que ficou da nossa criança interior, não muito bem resolvido, tanto as coisas resolvidas, então a alegria, né, o estar com presença, com alegria, essa alegria de viver é uma das características desse chakra, fica ali presente, mas também todas as mágoas, tudo aquilo que ficou de alguma forma não resolvido, não digerido dentro da gente, também fica presente ali. Então nós temos a nossa criança interior, o feminino, a criatividade, a sexualidade, a energia criativa, né? A maior energia criativa, o que é? É a geração de um bebê, né? Então é quando há essa união, e tanto a energia criativa do masculino quanto do feminino, no seu maior ápice, gera um bebê. Esse chakra fala do eu com você, né? Então não é eu e eu, né? Como é no 1º chakra, não é eu e o mundo, como é no 3º chakra, é eu e você. Então são as relações. E como nós estamos falando aqui da criança interior, então esse tema dentro desse chakra, eu estou abordando também junto o tema das relações com os nossos pais. Porque os nossos pais, muitas vezes é muito mais fácil lidar com pessoas difíceis no trabalho, com dificuldades de relacionamentos com vizinhos, com outras pessoas na vida, mas justamente com os pais nós temos ali um bloqueio. E eu quero conversar com vocês aqui hoje o porquê desse bloqueio. O que acontece, gente, é que quando a gente utiliza essa energia dessa criatividade, então quando a gente usa essa energia criativa do masculino e do feminino, e essa união traz um ser à Terra, então o máximo da nossa energia criativa. Então a gente está utilizando assim, abrindo realmente o potencial desse chakra quando a gente está
gerando, né, ou trazendo um ser para esse mundo. E normalmente esse processo nos conecta novamente com a alegria divina, né? E nós nascemos, na verdade, conectados com a nossa alegria divina, que é uma máxima desse chakra. E com os pais, quando a gente tem o nosso encontro, né, quando a gente nasce, né, o bebê, ele é muito exigente, né? Eu vou trazer aqui algumas coisas que não são muito, a gente não fala muito comumente, mas um bebê, ele é muito exigente, né? Então um bebê, ele exige atenção plena. O bebê, ele está ainda encarnando, né? Então o Rudolf Steiner, por exemplo, da antroposofia, ele traz o conceito de que o bebê, em relação ao corpo, né, do ser humano, o bebê nasce, né, então com 40 semanas, 42 semanas, dependendo ali, né, do que é possível, do que é aceitável dentro da espera, normalmente dentro disso. O bebê nasce, o bebê vem então ao mundo e ele então não está pronto. Então ele continua com informação, ele continua nessa fase realmente de encarnação no primeiro ano de vida. Então quando a gente vai observar outros animais, né, os animais eles normalmente já nascem podendo andar, ou pelo menos podendo se arrastar, engatinhar, né? Normalmente eles já conseguem ficar de pé em questão de horas. E o ser humano precisa de 1 ano para ficar ereto, né? O ser humano ele vai precisar de 1 ano para ter essa encarnação maior. Esse ficar ereto do bebê, né? Então a primeira vez que o bebê realmente fica de pé, a gente observa como o bebê fica alegre. Pode ser que a gente perceba isso como um reflexo de fora, né? Então um reflexo dos pais, dos cuidadores, de alguma forma ali rindo, ficando alegres pelo bebê e o bebê ri. Mas na verdade o bebê realmente se alegra. Eu já vi esse processo muitas vezes, a primeira vez que um bebê ficou de pé com casais de amigos, com outras pessoas, e quando isso acontece, o bebê está recebendo, então ele está trazendo um processo de encarnação, e é o processo do eu sou. E esse processo tem várias etapas, então até os 7 anos, algumas etapas, né? Com 7 anos de novo, essa energia eu sou muito potente, e ela termina com 21 anos. Então o ser humano ele fica na formação por 21 anos, e num processo de realmente encarnar, né? Então de poder ter as primeiras necessidades, talvez que ele mesmo possa suprir, demora muito tempo, demora muitos anos. Então normalmente ali com 3 anos a criança digamos, não vai sobreviver, não vai morrer se ela ficar abandonada por alguns dias, né, digamos assim. Mas a criança, ela precisa, então ela tem a necessidade desse cuidado do externo, né? E até os primeiros 3 anos isso é fundamental, né? Depois 3 é muito ainda muito pequena, mas provavelmente ela vai conseguir sobreviver, ela vai ter a capacidade de procurar ajuda de outro adulto, né? Não precisamos fazer o teste, né, gente? Mas mais ou menos assim. Então até ali nós estamos fadados, e fadados no sentido positivo, dos cuidados dos pais. E nós escolhemos os nossos pais, né? Então a gente escolhe a família que a gente vai nascer, a gente escolhe na família que a gente vai encarnar. Nós escolhemos o nosso pai e a nossa mãe, e isso são muitas teias karmáticas que estão que se juntam para trazer exatamente a família que tem questões de saúde X ou Y, ou questões de crença X e Y, e que tem a ver com a nossa própria escolha
de desenvolvimento nessa vida. Então são muitas questões, vocês podem imaginar a quantidade de teias karmáticas que se sobrepõem, aonde então a gente que a gente escolhe, né? Então antes de nascer, e quando a gente encarna, a gente recebe os véus da ilusão, aonde então a gente não se lembra mais, em geral, né, normalmente, que é a máxima comum para a humanidade, necessário, porque eu sinto que se a gente conseguisse acessar realmente todas as informações, a gente não iria conseguir permanecer aqui na Terra. Então, a gente esquece o porquê. E aí a gente normalmente vai para aquela situação de culpar o outro. E isso depois dos 21 anos de idade. E aí eu quero retomar ali com vocês a questão do bebê. O bebê, ele nasce então nessa família que ele escolheu. E ele nasce com um nível de exigência muito grande. O bebê, assim, eu não conheço outro ser ou outra questão que seja tão exigente quanto o bebê. Então o bebê, ele vai exigir de ser alimentado durante a noite, ele vai exigir o cuidado, né? Ele está completamente à mercê. Então a gente vai dentro dessa fase ali, por exemplo, ali com 6 meses de idade, o bebê já tem uma capacidade, entre aspas, eu vou colocar aqui para vocês, né, vocês entendam com jeito, por favor, entre aspas, essa capacidade de ler como que ele vai ser, né, se a mãe hoje vai estar, ou o pai ou o cuidador hoje vão estar disponíveis para que ele seja cuidado da maneira que ele necessita para a sobrevivência dele. Então a gente já começa a desenvolver uma espécie de empatia para a nossa própria sobrevivência. E aí o que acontece é que dentro desse grau de exigência, nós recebemos muita coisa, porque o bebê, ele nasce, né, com muita luz, ele nasce sendo a essência dele, né, e a personalidade vai ser de alguma forma ainda construída, né? Então, assim, partes da nossa personalidade vêm, né, de encarnações passadas, acontecimentos passados, mas a maior parte dela vai ser dentro dessa primeira fase dos 3 anos que a gente de alguma forma cristaliza. Então, o que acontece é que a gente percebe os nossos pais como deuses na Terra. Então a criança, ela ama incondicionalmente os cuidadores, pai e mãe, porque ela recebe o tempo todo. E como a gente tem essa visão de deuses, né? Os pais, deuses na Terra, né? A mãe acorda de madrugada, o pai acorda de madrugada, os cuidadores, pais adotivos, o que sejam, os cuidadores, cuidam dessa criança de uma maneira tão contínua, estão tanto a serviço dessa criança, né? A serviço que realmente está a serviço, então a partir de algo incondicional, né? Uma motivação, uma intenção incondicional para que essa criança se desenvolva da melhor forma possível. E a criança fica com essa visão de que os pais são deuses na Terra. E aí a gente vai crescendo, passa os 3 anos de idade, passa os 5, 6, os 7, mais uma força encarnatória do nosso próprio superior acontecendo, vai passando e passando, né? E aí quando a gente se dá conta, nós estamos criticando esses deuses na Terra. E não tem nenhum problema, gente, em criticar pai e mãe, tá? Não tô falando assim, pelo amor de Deus, né, que não dá pra falar e tal, né? Não é isso, não tô indo pra repressão. Mas eu tô indo pro que traz paz pro nosso coração, né? Então, durante toda essa fase, nós ficamos acumulando, e todos nós temos isso em relação ao nosso desenvolvimento, então o desenvolvimento da nossa própria consciência,
nós ficamos acumulando pequenas questões, mágoas, acontecimentos em relação à nossa criança interior. Então, a nossa criança ferida, né? Ou a nossa criança interna que está passando por dificuldades. Então, a gente vai criando carências e criando também mecanismos de como que a gente consegue burlar essas carências temporariamente. Então, temporariamente, a gente percebe que, olha, que eu tô me sentindo muito sozinho, eu não tô recebendo a quantidade de amor que o meu ego está precisando. Eu estou com essa carência porque eu tenho a dor da rejeição em relação à situação XYZ com principalmente os cuidadores, pai ou mãe, porque eu passei, né, se fala muito em português assim, que eu sofri a situação XYZ, abusos psicológicos, abusos de agressão ou o que for, e isso faz com que a gente permaneça num looping interno e procurando o tempo todo como adulto, então depois dos 21 anos, procurando de alguma forma preencher essas carências. Nós, né, a mídia, o marketing, ele nos vende muito bem, né? Então, assim, tu tá com uma carência, vai no shopping, tu tá com uma carência, tu tá te sentindo triste, então faça como um sorvete. Tu tá te sentindo triste, olha aqui, tem a panqueca, tem o açúcar, tem a farinha, tem o álcool, tem o cigarro, tem o chá, tem tudo. Então, um excesso de tudo em alguma forma. E a gente começa a procurar fechar, tampar esses buracos com uma peneira, literalmente. Porque a gente percebe que, poxa, eu comi a panqueca e a panqueca supriu aqui por, digamos, 30 minutos, 40 minutos, né? Então, teve ali o efeito do vício na farinha, do vício no açúcar e esse sentimento de carência. Provavelmente, a panqueca está, né? Eu tô trazendo aqui um exemplo bem bobinho, mas pode ser o sorvete, pode ser a pizza, pode ser o que for. A gente vai acoplar com uma lembrança, né? Então, uma memória afetiva do passado. Vocês querem ver como é que a gente faz isso? Eu vou falar pra vocês. Olha que doido. O meu pai amo de paixão, tá? Tanto meu pai quanto a minha mãe. E meu pai, ele recebeu ele foi promovido no trabalho. E eu lembro eu acho que 7, 8 anos quando isso aconteceu. Acho que 8 anos, devia estar na segunda série. E aí eu lembro que quando meu pai chegou em casa no trabalho, e a minha mãe falava daquilo muitas vezes, repetitivo, assim, né? Então, assim, os dois buscando um rendimento financeiro, um crescimento profissional. Então, você falava assim muito, poxa, isso tá para acontecer, quando é que vai acontecer? Será que vai acontecer? Será que não vai ser outra pessoa que vai? E eu lembro de observar essas conversas entre eles, mas sem entender muita coisa. E aí, então, quando meu pai foi promovido no trabalho, isso foi junto quando ele completou um tempo no trabalho de estar lá, né? Então foi assim com uma nomeação ali junto, né? Então assim, algo, nem sei se hoje, eu acho que se faz aqui na Alemanha, eu vivo na Alemanha, para quem não sabe, aqui na Alemanha se faz isso. Então foi como se fosse um jubileu, se fala, aqui se fala jubileu, não sei se, acho que no Brasil também. E aí, então ele estava completando 10 anos de estar naquela firma e ele recebeu um cargo muito bom. E aí o que aconteceu? Ele foi para casa, nós fizemos pizza. E nós fizemos todos em casa, eu tenho 3 irmãs, eu com as minhas 3 irmãs, eu acho que a última, a pequenininha, não tinha nascido ainda, então com as minhas outras 2 irmãs, e nós fizemos pizza. Então eu e a minha irmã mais velha, nós arrumamos aquilo, e aquilo foi pra mim incrível, porque pizza a gente não podia comer muito seguido, pizza era algo que a minha mãe tentava manter longe do nosso cardápio. Né? E não era difícil na época, né? Anos 90, 80, não era difícil manter a pizza longe. E aí, o que aconteceu? Foi acendido velas,
né? Eu lembro que nós tínhamos canelários, aquelas velas assim grandes, né? E aquilo foi acendido na cozinha, foram apagadas luzes em volta e a gente comemorou com a pizza em casa. E aquilo foi, para mim, algo que ficou marcado como um momento de estar em família, um momento de estar com a família, de ser pertencente. E é esse sentimento afetivo que ficou. Então, hoje, eu aqui vivendo na Alemanha, o que acontece? Hoje não mais, tá, gente? Mas até eu perceber que isso aconteceu, não faz muito tempo não, viu? Realmente não faz muito tempo, faz talvez uns 3 anos, mais ou menos assim, que eu percebi que eu tinha uma vontade muito grande de comer pizza toda vez que eu sentia saudades da minha família. E aí eu percebi, eu fui me perguntando, mas por que pizza? Porque pizza não era algo comum na minha casa. E aí eu fui me perguntando, mas o porquê da pizza? O porquê da pizza? E joguei essa pergunta no universo. E aí aí eu lembrei, aí veio essa cena de quando eu tinha ali 7, 8 anos, eu acho que 8 anos, e veio essa cena que eu contei aqui pra vocês. Então assim que a gente vai percebendo memórias afetivas, e hoje o que faz, qual é a diferença que isso tem hoje na minha vida? Hoje, quando eu sinto saudades, eu penso até na pizza, mas ou eu penso tenho vontade de comer pizza e eu penso, poxa, eu tô com saudades, eu vou ligar pra minha mãe, eu vou mandar uma mensagem, eu vou fazer outra coisa. E dessa forma a gente consegue de alguma reconhecer. Então, quando a gente traz para consciência o que aconteceu, e esse foi um exemplo bem positivo que eu trouxe para vocês, tá? Mas isso a gente faz da mesma forma, com talvez um pouquinho diferente na forma de reconhecer, né? Então, por exemplo, dentro da terapia da alma, que é a terapia que eu ofereço, eu vou ali junto com o paciente, com o cliente, eu chamo de paciente, eu vou junto com o paciente dentro dos pontos e a gente vai acessando os traumas que ele tá nesse momento pronto para ver, né? Então, traumas muito profundos, muito difíceis, a gente espera, a gente, né, dentro da leitura é mostrado, olha, isso aqui ele tá podendo ver nesse momento, isso aqui a gente pode resolver, né? E os outros talvez vão colocar ele ainda dentro de um estado de negação, de choque, né? O que a gente não quer. Então a leitura vai mostrar quais são os traumas que a gente pode resolver nesse momento e coisas mais leves a gente também pode ir para esse ponto. O negativo, gente, então tudo aquilo que foi tem uma memória afetiva negativa fica muito mais presente dentro das nossas memórias, justamente para a gente resolver. Então isso vem muito mais forte a consciência do que outras memórias mais leves e mais alegres, como por exemplo essa da pizza que eu coloquei para vocês. Muitas vezes a gente se pergunta por que eu fico lembrando, remoendo, eu quero soltar aquela situação. E eu vou falar para vocês, eu não tive uma infância muito bonitinha, tá bom? Mas não foi uma infância catastrofal, mas eu trabalhei isso realmente por 20 anos. Então eu fui estudando várias técnicas e fui aprendendo, fazendo cursos e recebendo terapias, até que então eu cheguei num ponto, e é esse o ponto que eu quero mostrar para vocês, que é um ponto onde a gente talvez não fique botando o dedo na ferida de acontecimentos muito traumáticos. A gente pode fazer isso, talvez em alguns casos a gente precise fazer isso em terapia, mas eu sinto que a gente pode como um todo liberar, quando a gente tem uma outra consciência. O ponto da virada é quando a gente percebe que os pais têm essa projeção da criança de deuses na Terra. Porque nós recebemos dos nossos pais sempre cuidado da maneira que eles puderam nos dar. E a criança vai incondicionalmente amar os cuidadores para preservar a própria existência dela. E quando a gente percebe, ou tem a consciência, leva a nossa consciência de que os nossos pais não são iluminados, por mais que a gente queira que eles sejam,
e que eles têm o direito de ter o desenvolvimento deles e a consciência deles. E a gente se coloca no lugar de filhos. Então eu não sou maior que os meus pais, eu não sei mais do que eles. Gente, isso tranca a vida real, assim. Quem tá nessa, peço assim, como sugestão, assim, sair rapidinho, porque isso tranca a vida, tranca o fluir da vida. Quando a gente se coloca maior do que os nossos pais, o que é isso? Se colocar maior do que eles é dizer, eu sei mais do que eles. E, né, olha só como eu estudei, olha só o que eu fiz, né? A gente se coloca dessa forma maior do que eles. Eles vieram antes da gente. Agora, trazendo alguns conceitos da constelação familiar, eu também sou consteladora. Os pais, eles vieram antes da gente. Por isso, eles automaticamente têm mais experiência de vida. Falando de uma maneira bem simples aqui. Eles têm mais experiência de vida do que a gente. Vieram antes, têm... não sei, o mínimo, talvez, né, o dobro da idade, talvez um pouco menos. Então, é claro que eles têm mais experiência, que eles passaram por mais coisas, então eles adquiriram mais sabedoria. E a única tarefa que os nossos pais precisam passar pra gente, a única coisa que eles precisam dar pra gente, e agora eu vou entrar assim em mexer com a égua de vocês, é a vida. É a vida. Então, se os nossos pais nos deram a vida, e eles nos deram porque nós estamos aqui, é isso que nós temos que receber deles. E é isso que nós recebemos. E isso é algo tão grande que a gente não tem como dizer que estamos quites. E eu já vou te responder, Cassana, tá bom? Já vou te responder, tô com a pergunta aqui. Isso não significa que nós... então, nós recebemos a vida dos nossos pais e essa é a parte mais importante. Então, gente, assim, vou falar uma coisa bem popular, mas se os nossos pais tivessem nos dado a vida e nos deixado no meio da rua, bebezinhos, assim, recém-nascidos, foi o que tinha que ser. Eles nos deram a vida. E eu sei que é difícil, o nosso ego, ele briga com a gente quando a gente entra dentro dessa questão. Normalmente não é isso que acontece, isso pode acontecer, mas não é isso que acontece. O que acontece? Se a gente nasce, né, a gente vai criando, que nem a gente falou antes, todas aquelas questões, né, e a gente cria uma criança ferida interior, né, não só uma criança interior, mas temos uma criança interior ferida também. E como é que a gente pode lidar melhor com isso? Então, quando a gente tem a consciência, começa a respirar, realmente a colocar para dentro essa consciência do nosso próprio eu superior, tá? Não tô falando assim de nenhuma religião, é do Deus do nosso próprio coração. De que os nossos pais só precisaram nos dar a vida e de que eles são pessoas assim como nós somos. E eu sei que eu não sou perfeita. Eu sei que eu cometo erros dentro de relacionamentos, com o meu companheiro, com o meu marido, por exemplo, com vizinhos, com até uma pessoa que talvez eu conheça na fila do caixa. Então, como é que eu vou cobrar do meu pai e da minha mãe que eles sejam perfeitos? Como é que eu vou cobrar que quando eu nasci, que eu com 7 anos e a minha mãe talvez ali com nem sei quantos, né, mas 30 e tantos anos, que ela tenha uma consciência tão elevada que ela vai conseguir ter paciência comigo, com a vida dela, com as minhas irmãs, de uma forma incondicional. Como é que eu posso cobrar dos meus pais mais amor e carinho do que eles, naquele momento que eu precisei, não puderam me dar? E aí, gente, eu vou trazer mais uma coisa que é bem popular. Nós escolhemos a nossa família, né? Lembra que eu falei, nós escolhemos a nossa família antes de nascer? Então, eu atendo há muitos anos e com a leitura da alma, então eu leio
os karmas, né? Então, as interações karmáticas entre as pessoas. E dentro dessas leituras, eu percebo muitas vezes que as pessoas mais próximas, bastante óbvio se a gente vai assim por essa percepção, mas para mim foi deu um ahá, um efeito ahá quando eu percebi isso, que essas pessoas são as pessoas que a gente mais tem laços karmáticos para curar. Então, o que acontece? Acontece que a gente não nasce por acaso desse pai e dessa mãe. E ali, em vidas passadas, nós agimos assim e assado. X, Y, fizemos a coisa tal, na situação X. E se a gente abre aqui os livros de história, a gente vai ver que a humanidade não foi assim muito boazinha nos últimos anos. Muitas guerras, muitas coisas acontecendo. E justamente por isso é muito difícil de perceber, por isso que a gente tem esse véu da ilusão, né? Para muitos pacientes eu nem trago assim exatamente que vida passada a pessoa teve com pai e mãe, eu trago assim mais superficial, um pouco mais leve, porque na Bíblia, né, não tenho nada a ver com religião, pelo amor de Deus, a gente não tem nenhuma religião, mas na Bíblia se diz, por exemplo, nos pecados que não mate pai e mãe, né? E aí como é que a gente vai lidar com uma situação numa vida passada que a gente, sei lá, torturou pai e mãe, que a gente matou pai e mãe, né? O que hoje são os nossos pais, né? Em uma vida passada foram outras pessoas, foram soldados, foram outras pessoas, mas a gente escolhe essa vida para curar esses laços. E a gente cura os laços quando a gente libera esse perdão, quando a gente realmente põe para fora e agradece pela vida. Gente, o agradecimento, ele abre portas, assim. Tanto a gente libera outra pessoa das nossas carências internas, quanto a gente vai estar também liberando o outro de ser como eu defino que ele tem que ser. Porque eu tô com uma projeção da minha criança interior, né? Então, com esse véu da ilusão da minha criança interior, eu tô com um véu ilusório das minhas carências. E essas carências, algumas delas eu também trago de uma vida passada. Então, tendências a carências ou tendências a situações, né? Então, dentro dessa percepção como um todo, a gente consegue aos poucos ir liberando. Então, liberar pai e mãe dessa projeção deles serem perfeitos. Liberar o pai e a mãe da cobrança, hoje, eu como adulto, deles assistirem, deles preencherem as minhas carências ainda da minha infância. E, gente, isso, assim, é libertador. Quando a gente dá, assim, realmente esse passo, a vida deslancha em todos os níveis, assim. Eu posso falar real, assim, por experiência própria. Enquanto eu ainda tinha cobranças, e eu passei por esse processo muitas vezes, e meus pais que vão, né, podem contar a história aqui, né, de ainda cobrar, e depois deixar, e depois não, tá tudo bem, e depois volta, porque é um processo que mexe, ele tem que ser realmente de dentro para fora. E a gente vai passando por etapas, e tá tudo bem, são etapas que a gente vai dizendo, não, criança interior, eu não cobro mais de lá, eu cobro daqui. Tudo que eu não recebi dos meus pais é o meu karma me autodar. Então, se ficou carência, se ficou um hábito ruim, se ficou qualquer coisa, é a meu karma, é o meu aprendizado para minha expansão da minha consciência, para minha evolução aqui na Terra, como ser, me autodar. E aí eu tenho escolha, eu posso me dar, eu posso me dar, eu ser adulto e me colocar nesse espaço e realmente me dar isso, ou eu posso continuar na cobrança e fazer projeções para o meu companheiro afetivo, para o vizinho, para a pessoa na fila do caixa, para colegas de trabalho, para sócios, assistentes, o que for. Então, é a nossa escolha como que a gente lida com isso.
Mas o melhor de tudo é que a gente tem essa escolha. E a única coisa que a gente precisa é dessa consciência. Eu vou trazer agora uma frase para vocês que para mim foi libertador, que é um mantra de que traz assim, é um mantra de liberação, né? Então assim, tudo foi como tinha que ser. Tudo foi como tinha que ser. Porque eu escolhi nascer nessa família. Eu escolhi estar com essas pessoas. Eu escolhi esses pais porque eu tenho um aprendizado aqui. E foi tudo como tinha que ser. Então, eles me deram tudo o que eu precisava, toda a bagagem que eu precisava, para que eu possa me desenvolver como ser. E eu reconheço que eles não são perfeitos. Eu reconheço que até hoje eles podem pensar da maneira que eles querem pensar, votar na pessoa que eles querem votar, separar o lixo da maneira que eles querem separar ou não separar, construir ou não construir aquilo que eles querem, o sonho, a vida, viajar ou não viajar. Eu liberto eles disso. Eu liberto eles dessa cobrança. E aí tudo fica mais fácil. Então, assim, aí o telefonema vai ser: tá bom, mãe, tudo bem, que bom que tu tá bem. Aí o telefonema vai ser, ou a visita vai ser ouvir e não mais cobrar. A gente não vai mais com essa postura de pedinte. Nós não somos mendigos para mendigar afeto e carinho de ninguém, e também não dos pais. Tudo aquilo que a gente não recebeu é a nossa tarefa nos dar. E esse mantra, tudo foi como tinha que ser, para mim foi uma chave libertadora. Então, toda vez que eu percebia que eu entrava num julgamento, meu Deus, o meu pai tá pensando isso, aquilo, meu pai tá postando isso no Facebook, me esconder, imagina se meus pacientes têm isso, né? Não, a gente liberta. Aí eu ia pra frase, né? E entrava no julgamento, eu ia pra frase: tudo foi como tinha que ser, tudo foi como tinha que ser, tudo foi como tinha que ser. Então eu tô libertando a partir disso a minha criança interior ali no passado. Tudo foi como tinha que ser. Não tem como ser diferente. Não tem como ser diferente. É a minha escolha como é que vai ser a partir de agora. E a partir disso, gente, a vida abre. Real, assim. É porque a gente entra numa frequência de gratidão pela vida que a gente recebe dos nossos pais. E aí a gente vai entrar em contato com eles a partir de uma frequência de gratidão e não como uma frequência de pedinte. E esse, sim, é um grande aprendizado que eu tive na minha vida. É para mim o que abriu as portas da vida de todas as maneiras. E eu tô passando aqui para vocês de forma realmente, assim, gratuita, né? E passando, assim, para vocês real, assim, não tô cortando aqui partes desse conhecimento, tô passando para vocês. Porque eu sinto que pode ser o caminho de muitas outras pessoas. Isso não é só um só caminho, uma só técnica, isso é um desenvolvimento de mais de 20 anos. Então, eu tô passando para vocês aqui a essência quando a chave virou. E aí, para a chave virar, a gente pode sim passar por vários processos de libertação e voltar, libertação e voltar. E o que eu sinto, amados, é que quanto mais a gente fortalece o nosso ego dentro disso, então volta para as cobranças, se lembrem, no momento a gente não vai se lembrar, mas se vocês puderem fazer um post-it e se lembrar, eu tinha post-its que me lembravam disso, é meu ego gritando, é a minha carência gritando, é eu delegando a autorresponsabilidade do meu processo para o outro. E se eu tô projetando aqui, eu vou projetar também relacionamentos com todo mundo. Então, lembra? Chakra dos relacionamentos que a gente tá lidando. A criança interior, emoções, relacionamentos, o segundo chakra, né? O feminino, a criatividade, a sexualidade, né? Então, são esses os temas que eu vou projetar nos outros, né? Em qualquer pessoa, em todos os relacionamentos da minha vida. Se eu não curei com pai e mãe, eu vou projetar isso a vida toda. E essa foi para mim a grande motivação para sair disso, sabe? Para realmente escolher a libertação. Então, tudo foi como tinha que ser. Pai e mãe têm o direito de errar. Eu ainda não sou mãe, mas se
pretendo ser, e se eu for, eu tenho certeza, a única certeza que eu tenho é que eu vou errar. Eu vou errar. Eu vou errar. Né? E a gente se liberta disso também, dessa coisa da perfeição, de querer ser perfeito. Claro que eu vou dar o meu melhor, assim como os meus pais e os pais de vocês também dão o melhor. Né? Então, eles deram o melhor possível dentro do grau de consciência que eles estavam naquele momento. E reconhecer isso é a libertação. Como é que vocês estão, amados? Tem algumas perguntas, eu vou voltar aqui um pouquinho no chat para responder. A primeira é da Cassana. Se vocês tiverem mais perguntas, podem colocar algum outro ponto que vocês querem entrar mais profundamente. Questões também individuais, se vocês quiserem compartilhar aqui. Que tem alguma dúvida que talvez eu possa ajudar. Eu vou ver aqui a primeira da Cassana. Ela pergunta, mas a gente é obrigado a amar, por exemplo, um pai que às vezes foi ausente? Então, Flor, a gente não é obrigado a nada. E eu não tô, percebe, eu não tô falando de amar o pai e a mãe. A criança, ela ama incondicionalmente. Então, a sua criança interior, ela ama. E aí, o que fica? Fica uma ferida da ausência, né? Então, fica o sentimento de ser rejeitado pelo masculino. E aí, eu posso projetar isso na minha vida adulta, se eu tenho essa ferida que eu não consigo, de alguma forma, curar. Então, ela fica ali, fica latente, fica doendo, às vezes mais, às vezes menos. E eu posso gerar situações de ser rejeitado pelo masculino, do lado de fora, depois na vida adulta, como, por exemplo, a figura do chefe, a figura de alguma autoridade presente na tua vida, né? A figura do chefe, a figura talvez, inclusive, não de autoridade, mas a figura do relacionamento afetivo, né? Então fica-se, por quê? Eu fico repetindo esse padrão, essa vibração, até que isso seja curado. E aí eu posso ir para a origem, aonde isso foi gerado. Então, não é questão de amar o pai. A sua criança, ela já ama o pai. Por mais que você diga, não, eu tô vibrando raiva por ele, eu tô vibrando desgosto, discórdia, né? Eu tô pegando algumas coisas aqui do seu campo, que tá tudo bem, amada. Isso tem... você tem todo o direito de estar com raiva, sentir discórdia. A gente tem que ir para aceitação daquilo que a gente tá sentindo. Então, validar o que você sente. A sua criança tá realmente assim, né? Perdão pela palavra, mas assim, puta da vida, né? Que como que essa pessoa, como que esse homem vai te rejeitar, como que esse pai fica ausente, como que ele escolhe qualquer outra coisa, uma moto, não sei o que, né? Que pode ser, e dá atenção para aquilo e não para você, né? Como que isso pode acontecer? Então, Flor, lembra das vidas passadas, lembra que a gente cria situações para curar alguma questão interna. E a gente escolhe o pai e a mãe. Então, quando você nasceu dentro dessa família, com esse pai, com essa mãe, com essa constelação, né? Quando você nasceu desse relacionamento, você sabia que o seu pai, de alguma forma, não ia estar presente, né? Mas a gente entra a gente nasce daí e a gente recebe logo o véu da ilusão. Fica ali, acho que uns 3 dias sem, e depois vem. A gente percebe isso no olhar do bebê recém-nascido, né? É um olhar muito profundo. E depois de uns 3 dias ele começa a ficar mais parecido com o nosso, né? E a gente não precisa ter um contato próximo com os nossos pais. Então, assim, quem passou por situações, ou tem pais, né, que são realmente tóxicos, ou que tu entra em contato e recebe só osso, né, ou só xingamento, a gente não precisa estar em contato próximos com os pais se a situação, por exemplo, está a um nível realmente muito desafiador, né? Então, assim, ok, eu também não sou iluminado, então eu não preciso ir para lá para receber o osso, digamos assim, para ser xingado ou para só ouvir problemas, né? Mas eu posso perdoar, liberar esse perdão, liberar essa raiva, curar essa ausência. Por quê, Cassana?
porque você merece ter um relacionamento pleno. Porque você merece ter um companheiro ou uma companheira plena nessa vida. Porque você merece ter um relacionamento onde você, de novo, não é rejeitada. Porque você merece ter outras figuras na sua vida que sejam de relacionamentos estáveis. Então, ter um relacionamento tranquilo com o chefe, com o vizinho, com amigos, né? E não ter sempre essa questão da rejeição presente. Então, a partir desse processo de cura, então ali da ausência, da rejeição com o seu pai, você vai conseguir gerar novos processos para a sua vida. Então, a gente não precisa ter contato, mas você pode liberar do seu coração. Então, dizer para o seu pai interno que tudo foi como tinha que ser, que você entende a ausência. Só que a gente cria barreiras, né? O que eu falei antes, o que a gente pode acessar. Então, a gente vai criar barreiras para não entrar dentro dessa dor, que é a dor da rejeição. E essas barreiras são a raiva, a negação e muitas outras, né? Eu tô lendo aqui agora um pouquinho o seu campo junto, então a raiva e a negação é o que pra mim tá aparecendo, né? E aparece pra mim, olha só que interessante, Cassana, aparece pra você raiva, negação e verdade, né? Então tem uma verdade ali por trás, né? Pra ser olhada. É o porquê disso, né? E também aparece assim o reconhecer do porquê que não dava certo o relacionamento do seu pai e da sua mãe, né? De que você não é a culpada disso. E aí eu sugiro, daí a gente tem que ir atravessando essas camadas, né? E aí o que eu sugiro é escrever cartas. E essas cartas a gente não entrega para o outro, porque lembra, nós somos adultos, não é o outro não é a causa dos nossos problemas. Lembra das teias karmáticas, né? Então nós geramos situações nessa vida, escolhemos ter essas situações para a gente poder realmente atravessar elas dentro, expandir a nossa própria consciência, né? E esse passo a gente consegue dar, então, atravessando essas camadas, então, assim, escrevendo as cartas, tudo que você sente, tudo que a sua criança interior sente. Eu vejo também para você um trabalho corporal, mexer o corpo, dançar, danças, assim, bem fortes, né? Janela fechada, cortina fechada, você ali pode ser com fone de ouvido para outras pessoas não ouvirem, mas onde você põe para fora essa energia. A energia da raiva é uma energia muito forte e vital. Não é uma energia negativa, gente. A energia da raiva não é negativa. Ela é negativa quando a gente entra numa vibração negativa e começa a projetar no outro. O outro é culpado da minha dor, o outro é culpado da minha lamúria, da minha situação, né? Então, se eu faço isso, sim, eu vou gerar mais discórdia, ódio e problemas para a vida, né? Desafios para a vida. Mas se eu coloco essa energia em movimento, né? Então escrevendo as cartas, fazendo danças corporais, tipo uma biodança, pode ser você em casa mesmo, mexendo o corpo, movimentando, onde você põe para fora essa raiva. Uma tia minha falou para mim quando eu tinha, acho que também uns 8 ou 9 anos de idade, assim, Raquel, quando tu tá com raiva, vai lavar tapete. O tapete fica limpo, que é uma beleza. E isso eu guardei, gente, porque na época eu achei absurdo aquilo. Eu falei, mas como que ela traz isso? Né? E hoje, tudo bem, eu não vou lavar o tapete, mas eu vou colocar, é uma energia realmente que a gente pode usar. Né? Então, já tá ali, né? E eu dou uma liberação para ela pra ter contato com a dor. Lembra? São camadinhas, ali embaixo tá a dor. E aí eu faço essa liberação de perdão dentro do possível. Flor, isso não é um procedimento assim, uma noite, 2 horas aqui e isso acontece. Mas, às vezes sim, porque acontecem milagres, né? Mas normalmente é um processo que a gente faz. E você vai perceber que você não precisa ter o contato com o seu pai, mas no momento que você consegue enviar boas energias à distância para ele, você vai perceber que a cura aconteceu. A mesma coisa é para ex-namorados, é todo tipo de relacionamento. O termômetro que eu sinto sempre assim. Consigo enviar boas energias à distância ou tem alguma coisa trancando aqui o meu cardíaco em relação ao relacionamento com essa pessoa? E se tiver,
Aí eu tenho que fazer algum processo, liberar, porque é dentro de mim, não adianta ligar pra pessoa, mandar uma mensagem, um textão desse tamanho. O outro nem sabe o que é, porque é o meu processo, gente. Não, nunca é o outro, sou eu, real, assim. Real. Não é o outro, sou eu. E tudo é aprendizado. Tá bom, Cassana, espero que tenha te ajudado. Deixa eu ver as outras perguntas. Gratidão, Fio. Gratidão, Bia, Fabrini, muita gratidão. É verdade, Fabrini, a prática diária é necessária. É real, assim, é muito necessário. Deixa eu ver se tem... Deixa eu rodar aqui o feed, perdão, aqui que eu tô um pouco perdida. Mais alguém tem alguma pergunta? Vocês gostariam de saber alguma coisa? Como é que vocês estão? Gente, nós estamos quase fechando essa 1 hora de live. Tem mais alguns minutinhos, eu acho que mais uns 4 minutinhos. Eu agradeço assim muito vocês por terem a disponibilidade de estar aqui, por ouvir, por estar presente. Me alegro muito com likes, com divulgação do trabalho, né? Então passar de repente o Instagram para outras pessoas, eu me alegro realmente muito, porque eu posso atingir outras pessoas. Isso é um trabalho que eu faço realmente aqui de forma voluntária, não paga. E esse retorno que vocês colocam aqui para mim através de likes me ajuda muito, né? Então, fico muito feliz e muita gratidão. Se vocês tiverem dúvidas em relação a isso, quiserem perguntar para mim no direct, no privado, podem fazer. E um beijo enorme, uma ótima noite e até a próxima live. Quarta-feira tem live da meditação da alma para quem sentir. Tô tentando cada vez mais adequar realmente para 15, no máximo 20 minutinhos, para ser bem, bem rápido. Tá bom? Beijo enorme, fiquem bem. Tchau, tchau.